Maravilha. Eu não acredito que o jovem, que o brasileiro não seja patriota. Eu não acredito nesse aspecto. O jovem é patriota, ele ama o seu país. Só que está focado em segmentos separados. Por exemplo, quando você vê uma Copa do Mundo, você vê a garra da bandeira, o choro, a união, num jogo de vôlei. Você vê que o jovem se empenha. Eu acredito que amor à pátria, todos nós temos, eu acho que até mais que o próprio Estados Unidos. Só que, politicamente, não é focado. Não é, eu só queria fazer esse adendo. Eu vejo nessas questões de Copa do Mundo, jogos esportivos, a garra do jovem chorando na rua porque o Brasil perdeu, segurando a bandeira, vestido. Isso é amor à pátria. São espontâneas, não é uma coisa estimulada, não se investe nisso, né? Exatamente. Eu acredito que, não colocando nessa generalidade do jovem e o brasileiro não ser patriota, eu acho que o brasileiro é muito patriota. Ele ama demais o país. Só que eu não sei o porquê se distanciou da política. Não sei o que aconteceu, o brasileiro se distanciou da política. Que deveria continuar com esse amor à pátria. Na hora que você coloca uma pessoa lá, é você que está colocando. O governo foi ruim, é você o culpado. Você foi lá. Não na hora de uma votação a pessoa ir viajar, pegar a praia, sabe? Estão focados em prismas diferentes. Só precisa ser estimulado, eu acredito. Antes de uma pausa, posso fazer um adendo? Eu concordo com a Zone, só que isso, a Zone terá que ter uma definição melhor do que é ser patriota, porque você se chorar, colocar uma bandeira por um futebol, não é a mesma coisa que você ensinar o seu jovem a realmente lutar por um país melhor. Porque futebol... Então, é isso que eu estou falando, está faltando direção. E é esse direcionamento que eu espero ver os dirigentes do meu país focar para os jovens. Porque você ser patriota demonstrando o seu apego por um futebol, por um show, isso não é patriotismo. E quando eu falei dos Estados Unidos, sou contra, morei lá, não gosto muito do patriotismo deles, que eu acho que é até enervante para o mundo, tá? Mas é diferente do que você... pegar tipo uma cultura, porque futebol se tornou cultura para o país. Futebol, carnaval, né? E não é bem isso o que eu estava falando, eu estou falando em educação, tá? Eu creio que, por exemplo, nós tivemos isso na escola, mas nós não soubemos passar, a nossa geração, você é bem mais jovem do que eu, mas a nossa geração não soubemos passar para os nossos filhos. Eu espero que os meus filhos saibam passar para os meus netos, porque eu pretendo ver o Brasil na mão de brasileiros, não na mão nem de políticos corruptos e muito menos na mão de estrangeiros. Nós vamos daqui a pouquinho fazer uma pausa para o café, mas antes, para encerrar essa rodada, eu quero ouvir a opinião. Eu passo já só. Queria só ouvir a opinião do nosso representante do Rotary, o Luiz Maggio, presidente do Rotary Clube de São Paulo, Sé, sobre essa questão do patriotismo e do jovem. Rafael, realmente a gente tem assim, os valores, eles estão meio que distorcidos dentro dessa nova situação. Aí eu quero voltar um pouquinho para um passado próximo. Nós temos uma grade escolar feita no século XX, aliás, século XIX, ministrada por professores formados no século XX, que ensinam jovens do século XXI. Então, hoje, você tem uma consciência ecológica, uma consciência de sustentabilidade muito maior nas crianças que são formadas lá pelo Colégio Rio Branco, pela iniciativa privada, o exemplo de jogar um chiclete na rua. Esse chiclete, uma menina, uma sobrinha de 6 anos de idade falou, não tio, não pode jogar na rua, porque o passarinho vem e come esse chiclete. Então está existindo essa formação, mas o conceito cultural, o conceito
de país, de responsabilidade com o país, da formação de líderes, é isso que deixa todos nós preocupados. Através de quê? Porque se não tem um ministro da Educação que comece a promover que exista aula de educação moral e cívica, e que isto seja repassado para que os valores sejam atribuídos na formação do caráter do indivíduo, governador, a gente fica meio que perdido, porque o Brasil é de o tamanho 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. É uma coisa muito séria para ser administrada. Essa é a minha opinião, Rafael, governador, Miriam. Maravilha, maravilha.